Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto nós estamos começando, eu queria falar nessa noite uma palavra muito importante. E ela sim é muito impactante. E para algumas pessoas talvez seja difícil de acreditar, de visualizar isso que Deus está fazendo. Na verdade, isso que Deus já fez, continua fazendo. E a partir desses dias Ele vai fazer ainda mais. Então repete comigo assim: Deus fez o que já está feito. A obra já foi consumada em Cristo Jesus. O que Ele tinha que fazer já fez. Só que Ele também continua ainda fazendo através do Espírito Santo, ensinando, mostrando e revelando. Então repete comigo: Ele continua fazendo. E a parte melhor para mim e para você é que Ele ainda fará mais. Diga assim: Ele fará ainda mais. Eu estou dizendo isso porque Deus me deu uma palavra, e me deu a palavra por causa de uma experiência que eu tive. E eu estava orando a Deus a respeito de um assunto, de uma questão pessoal. Não era uma questão da igreja, era uma questão pessoal. Aprendi isso com o cara lá, né? Parece que o pneu está vazando, né? E aprendi isso com uma questão pessoal. E Deus falou para mim assim, quando eu estava orando, e insistindo a respeito de uma determinada situação. E Ele disse: por que você está pedindo aquilo que eu já te dei? E assim eu fiquei impactado e parei para pensar naquela palavra. E de fato não faz sentido você pedir por alguma coisa que já é seu. Se existe alguma coisa que já é seu, o que você precisa é ter a posse, né? Ter a posse. Alguém me deu essa toalha para eu enxugar o suor, mas está fresquinho, está um ventinho legal. Mas a toalha está lá. Para ela ser minha de fato, eu preciso pegar ela e tomar posse dela. E Deus estava dizendo isso para mim, e me deu um texto que fala de Jesus profeticamente, e diz que todas as coisas que eu e você precisamos, elas já estão à mesa. Então repete comigo: a mesa. Eu nunca falei num tema como esse. A mesa. Como é que é o tema? A mesa. Deus disse para mim que todas as coisas que nós precisamos já está à mesa, já está posta à mesa. E eu queria começar a falar sobre isso nessa noite, a respeito de uma figura de Cristo lá no Antigo Testamento, que na verdade é a primeira menção da palavra mesa na Bíblia é exatamente nesse texto. E nós sabemos que todas as vezes que a primeira menção é anunciada na palavra, ela tem um sentido especial e ela aponta para alguma coisa muito especial. Então a primeira vez que Deus fala na mesa, numa mesa, sentados à mesa, está no livro de Gênesis, no capítulo 43, versículos 33 e 34, que diz assim: seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de todos os outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Quem ouviu diz amém. Agora você vai entender essa história de José, que muita gente conhece, aquele jovem que era amado pelo seu pai, mas provocava muito ciúme, muita inveja nos seus irmãos, e que um dia astutamente ele foi capturado pelos irmãos, vendido como escravo, jogado numa cisterna, passou uma noite numa cisterna, depois foi retirado e vendido como escravo aos ismaelitas e posteriormente revendido aos egípcios. Ele era um jovem e ali por algumas moedas de prata, 20 ou 30 moedas de prata, ele estava sendo vendido. Tudo isso porque ele teve um sonho. Quem tem um sonho aqui? Glória a Deus. Ele teve um sonho que a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Ele teve um sonho de que a interpretação, sua família e seus irmãos se prostravam diante dele, porque ele governaria sobre eles em algum momento na vida. Com o desenrolar dos anos, só para poder localizá-lo na história, você sabe que José entrou como escravo, foi feito mordomo da casa de um egípcio chamado Potifar,
depois foi enganado, ludibriado, foi culpado, sendo inocente, de um crime que não havia cometido e acabou na prisão e ficou vários anos na prisão. Nessa prisão ele interpretou sonhos de um padeiro e de um copeiro, e conforme ele interpretou os sonhos, Deus agiu daquela maneira. Um foi morto dentro de 3 dias, o padeiro, e o copeiro foi restituído ao seu lugar junto ao faraó. E ele fez um pedido e disse assim: olha, para o copeiro, quando você estiver junto de faraó, você lembra de mim, para me tirar dessa cadeia, porque você sabe que eu sou inocente. José chegou a ser o capataz daquela prisão, mas o copeiro se esqueceu dele. Mas um dia, diga um dia, o faraó teve um sonho de espigas e de vacas, vacas magras e vacas gordas, espigas magras e espigas gordas, e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E então aquele copeiro se lembrou que havia um homem hebreu, um jovem hebreu, preso na cadeia, na prisão do Egito, que ele interpretava sonhos. Ele disse isso para o faraó, e o faraó mandou buscar José e trazer José à sua presença. E quando ele traz José à sua presença, José se prepara, se apresenta diante dele e traz a interpretação do sonho. O faraó fica assim maravilhado com aquela situação, pega José, tira ele da cadeia e coloca ele diretamente como o primeiro-ministro de todo o Egito, governante daquela terra. Para que isso? Para que uma promessa se cumprisse. Então repete assim: é pelo Espírito e pela palavra. A palavra de Deus, ela não morre, ela não dorme, ela não deixa de acontecer. Deus, ele cuida para que cada uma das suas palavras reveladas, profetizadas, promessas, declarações feitas na Bíblia, cada uma delas se cumpra na vida das pessoas que creem nessa palavra. Então a diferença entre receber de uma palavra de Deus ou não está sempre ligado diretamente à nossa capacidade de acreditar, porque o que Deus espera é que nós acreditemos nele. Mas vamos avançar. Depois de alguns anos, que passaram os 7 anos das vacas gordas, e o Egito enriqueceu muito, porque guardou muito mantimento, começou a ter fome. Começaram os 7 anos de fome. E quando começaram os 7 anos de fome, todas as terras ao redor da terra do Egito começaram a padecer, porque não tinha chuva, não tinha colheita, não tinha plantação. Quando não se planta, não se colhe. A fome aumentou, animais morriam. A situação ficou muito grave e todas as pessoas precisavam ir comprar mantimento no Egito, nas mãos de José. E José começava a governar. Começava a governar com justiça, não apenas sobre o Egito, mas sobre todas as nações circunvizinhas, porque ele tinha o poder, o dinheiro, o mantimento, ele tinha comida. Numa dessas viagens, foi necessário que os irmãos de José, aqueles mesmos que o haviam vendido lá no passado, eles tinham que ir no Egito comprar comida, porque ali era a única fonte de alimento. E numa dessas viagens, José se deparou com eles, reconheceu os seus irmãos, embora não fosse reconhecido. E assim, ele começou a tratar os irmãos de uma forma diferente, às vezes áspera, às vezes cordialmente, sem que deixar, contudo, que os irmãos percebessem que ele era José e que ele estava ali governando aquela situação, até que, num determinado momento, ele faz a revelação de quem ele é. Interessante, eu queria me prender nesse texto, porque a figura de José, ela é uma figura do Cristo, ela é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Se não, vejamos, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Da mesma forma, José era o irmão que tinha o sonho, que teria o poder, mas os seus irmãos não gostavam disso, tinham inveja dele e também não o receberam. Assim como Jesus foi vendido por moedas de prata, José da mesma forma foi vendido por moedas de prata. Assim como Jesus, na sua infância, precisou viver no Egito durante 2 anos, José construiu a sua carreira também no Egito, fora da sua terra, fora da terra de Israel. José trabalhou, pagou, sofreu como escravo, sofreu como prisioneiro, depois foi levado ao trono, e tudo ele fez para que um dia a sua família e os seus irmãos pudessem ser mantidos com vida. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando das semelhanças entre José e Jesus, mas o que eu quero que vocês entendam é que a primeira vez que Deus fala a respeito de mesa, ele diz assim: os irmãos de José.
Os irmãos de José foram sentados à mesa. José os recebeu no Egito, apesar de tudo aquilo que eles haviam feito. Sentaram eles à mesa e ofereceram da sua mesa, ou seja, do seu mantimento, da sua riqueza, ele forneceu para que os seus irmãos pudessem se alimentar, comer e serem sustentados da mesma forma. O texto no versículo 34 diz que os servos de José serviram essa mesa e colocaram porções para cada um dos seus irmãos, mas para Benjamim, diga Benjamim, 5 vezes mais. Quantas vezes mais? 5 vezes mais. 5 é o número da graça. E Benjamim, ele representa a nossa geração, porque se Jesus é representado por José, o nosso Jesus também já pagou o preço, já foi à cruz, já consumou uma obra, já pagou pelo meu e pelo seu pecado. Ele já realizou aquilo que precisava ser realizado, de maneira que nós, assim como Benjamim, só temos agora uma coisa a fazer, diga, sentar à mesa e desfrutar. Nós somos a geração do desfrute, nós somos a geração em que o Senhor abençoa, de graça você recebe, de graça você dá, pela graça, pelo amor, pelo favor de Deus. E eu quero lhe dizer que existe uma mesa posta diante de você, que é filho, e você pode se servir dessa mesa com o melhor daquilo que tem na mesa do seu irmão mais velho. Diga, Jesus. Eu queria ter tempo para explicar a diferença entre os outros irmãos e Benjamim, mas não vai dar nessa noite. Num outro momento eu ensino, eu explico para vocês. Mas o fato é que nós somos a geração de Benjamim. O que Benjamim fez para merecer aquilo? Diga assim, ele nasceu. O que eu fiz para merecer essa graça do Senhor sobre a minha vida? Eu nasci de novo. Benjamim só teve que nascer. Ele só teve que nascer, é filho de Jacó, filho de Israel, aquele que você ouviu falar em Peniel, que foi para o encontro, filho de Jacó com Raquel, aquela que ele trabalhou 7, depois mais 7, 14 anos. Ele era o filho caçula, José era o filho mais velho de Raquel, e a única coisa que ele precisou fazer foi nascer, e José o amava. A única coisa que nós precisamos fazer é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, porque aquele que é carne, é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é de Deus. E sabe o que acontece? Da mesma forma que José amava o seu irmão Benjamim, assim também o nosso irmão Jesus, ele nos ama, ele quer o nosso bem, ele fez tudo para que nós pudéssemos ser abençoados. Quantos abençoados eu tenho aqui? Nós somos abençoados por causa dele, nós somos abençoados por causa de Jesus. E o Espírito Santo falou comigo, diz isso para eles, está tudo posto à mesa, assim como José colocou uma porção 5 vezes maior para aqueles que são filhos da graça, assim também, nesse tempo, eu estou colocando uma porção 5 vezes maior para aqueles que são filhos da graça. Quem é filho da graça? Aquele que crê em Jesus. Quem é filho da graça? Aquele que não está preocupado em merecer, mas está preocupado em receber. Não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele fez. Diga, Jesus já fez tudo. Nós somos abençoados nisso. Por isso que a justiça de Deus, ela vem pela fé. A justiça de Deus vem pela fé. Eu acho que é por isso que o Benjamim come mais e grita muito, porque ele tem porção 5 vezes maior do que os outros. 5 vezes maior do que os outros. É a porção da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. Qual é a sua necessidade? Sabe, a necessidade de Benjamim ali era fome. Os irmãos estavam com fome, pois ele recebeu uma porção 5 vezes maior. Qual a sua necessidade? Deus quer franquear sobre a sua vida uma porção 5 vezes maior. Porque aonde abundou a dificuldade, onde abundou a perseguição, onde abundou a falta, a escassez, Deus está cobrindo na sua vida com 5 vezes mais. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Aonde abundou a enfermidade, Deus está devolvendo 5 vezes mais em saúde sobre a sua vida e sobre a sua família. Essa é a porção de Deus, é a porção dos 5 vezes mais. Está tudo colocado à mesa. Diga, à mesa. Sabe, o pão da mesa pertence aos filhos.
Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Eu sei que muitos filhos, talvez alguns aqui nessa noite, estejam desviados do caminho, desviados do Pai, vivendo longe da casa do Pai, longe da mesa do Pai. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, e é importante você saber disso, que mesmo longe, continua sendo filho. Você pode estar longe, mas você continua sendo filho, continua sendo amado, continua sendo querido, continua sendo bem recebido na casa do seu Pai. E eu digo mais, sempre haverá uma mesa posta para os filhos na casa do Pai. Vamos repetir isso? Sempre haverá uma mesa posta para os filhos na casa do Pai. No livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 17, essa é a parábola do filho pródigo, que também todo mundo conhece, é um texto bastante conhecido. O filho, quando ele está no mais alto nível de miséria que ele poderia alcançar, no versículo 17 ele diz assim: e caindo em si. O que é cair em si? A ficha caiu na real, ele ficou ligado, tomou ciência daquilo que estava acontecendo. Ele disse, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Sabe, todos nós temos lembranças afetivas do nosso tempo de criança, e uma das lembranças mais marcantes é a comida da mamãe, para aqueles que são mais velhos, a comida da vovó. E nós temos essas lembranças, e mesmo quando nós estamos longe, em um momento de fome, e a fome aqui não é simplesmente a fome física, mas no momento de necessidade, no momento que a nossa família está passando por dificuldade, no momento que a enfermidade está querendo entrar, no momento em que a família está se dividindo, no momento em que nós não temos resposta, não temos solução, e essa fome, essa necessidade vem, nós vamos lembrar, diga eu vou lembrar da casa do Pai, e vou dizer assim, sabe, na casa do meu Pai, há abundância de pão à mesa. Tem abundância de pão. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. O Espírito Santo me disse que está chegando o tempo em que as comidas, os alimentos que o mundo fornece não satisfarão mais as pessoas. Então essas coisas todas que a gente vê, a gente ouve, as notícias na internet, nas redes sociais, na televisão, nos jornais, as coisas que as pessoas estão fazendo para diversão, para sustento, elas vão começar a não satisfazer mais. E a palavra de Deus diz que haverá um tempo em que haverá uma grande fome, mas não fome de comida, não fome de pão, não sede de vinho, mas fome da palavra de Deus, necessidade de ouvir a palavra, necessidade de receber o pão dos filhos. Esse jovem fez isso, e muitos estão fazendo isso nesses dias. Talvez eles não tenham uma noção exata, mas é exatamente disso, é uma profecia que se cumpre nas nossas vidas e no nosso tempo. Na casa do meu Pai há abundância de pão. Sabe, a mesa está posta, aquele filho foi recebido de volta. Sabe, ele era perdido, ele era pródigo, ele estava longe, mas mesmo longe, ele foi recebido de volta. Eu não sei onde você anda, não sei qual é o seu caminho, mas sei que o Espírito Santo hoje ele está conversando, falando com muita gente. E eu vou lhe dizer uma coisa: o Espírito Santo fala com você na medida que eu vou falando, e essa palavra ela vai surgindo na sua mente, e ele vai lembrando você de situações, ele vai lembrando você de circunstâncias, ele vai lembrando você que você é filho, que você é amado, que você é querido, e que apesar das dificuldades que você passou na vida, nada disso separou você ou atrapalhou que o amor dele por você continuasse potente, forte e firme. Quando aquele jovem chegou a casa, foi feito um grande banquete, porque o Pai sempre faz banquete, a mesa sempre está posta para cada um de nós. E o que aconteceu? O que acontece em muitas casas? Inveja, ciúme, porque o irmão mais velho, ele não suportou o fato de que ele, sendo todo certinho, se é que existe alguém tão certinho, nunca teve oportunidade de passear ou de desfrutar de um banquete daquele. E tem uma palavra aí que serve para todo filho. Tem algum filho aqui? Tem uma palavra que serve para qualquer filho: os que estão longe e os que estão perto. E aquele pai que representa Deus disse assim:
meu filho, tudo que eu tenho é teu. Vamos repetir? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Como se eu fizesse uma mesa na minha casa e um dos meus filhos estão aqui de frente para o outro, bonitão, e está outro de frente para mim, e eles gostam muito de uma coisa, sei lá, batata frita. Eles gostam mesmo de picanha mal passada. Aí aquela mesa posta, cheia de picanha mal passada, com batata frita e Coca-Cola gelada. Eles gostam disso. E eles sentam à mesa comigo, e eu faço aquela oração longa: Pai, abençoa esse irmão em nome de Jesus, porque a fome é grande. E eles ficam olhando um para a cara do outro, pensando: será que eu posso? Será que eu posso? Será que eu posso? É claro que eles não fazem isso, porque eles sabem que pode. E o Espírito Santo me mostrou que o nosso problema é que a gente também sabe. Conscientemente nós sabemos que somos filhos e temos o direito da mesa do Pai, mas nós não nos conscientizamos de fato, não cremos no coração que a gente pode avançar naquela picanha e comer ela com gosto, porque não vai acabar, não vai faltar, ela é abundante. Sabe, querido, tem uma mesa posta para você. Talvez a sua necessidade, a sua fome não seja de picanha, não seja de sede de Coca-Cola, talvez a sua questão seja outra, mas da mesma forma eu quero dizer para você que a mesa está posta, a casa do Pai tem pão, e o alimento dessa casa é para os filhos. Ei, eu sou filho, tem uma mesa posta para os filhos. Mas apóstolo, eu não sou filho ainda, o que eu faço? Repete comigo assim: a mesa é franqueada. Olha só que história interessante. Antigamente, na época em que Jesus viveu aqui na terra, a mesa dos filhos, o pão dos filhos era só para os filhos de Israel, para aqueles que eram da terra de Israel. Se não era da família, era considerado gentio, e esses não tinham acesso, enquanto Jesus aqui estava, a essa mesa da qual eles precisavam se alimentar. Mas diga assim: hoje essa mesa está completamente franqueada, sabe? Assim como é que a galera diz, a boca é livre. A mesa de Deus está posta para você. Olha só um exemplo. Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 15, versículos 25 e 27. Conta a história de uma mulher Ciro-fenícia. Ela era uma mulher com uma mistura entre fenícios e sírios. Era estrangeira, não era judia, não era filha de Deus, não era considerada do povo de Deus, mas ela sabia que Jesus estava em determinado lugar, e naquele lugar aonde Jesus estava tinha uma mesa posta. Aonde Jesus está, sempre há uma mesa posta, uma mesa colocada para a presença e para que cada um dos filhos possa participar. E aquela mulher se aproximou de Jesus e começou a pedir a Jesus que ele fizesse um milagre na vida dela. E ela começou a insistir muito para que Jesus fizesse um milagre. O versículo 25 diz assim: a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Mas Jesus estava debaixo de uma regra, ele estava debaixo de uma lei, e ele disse para ela assim, versículo 27, disse para ela, no versículo 26 que eu não coloquei: eu não posso compartilhar o pão dos filhos com os cachorrinhos. Não leve para o lado pejorativo, até porque hoje em dia os cachorrinhos são de fato muito bem tratados, né? E assim, Jesus estava dizendo que o pão dos filhos era dos filhos, e aqueles que não eram filhos tinham que esperar a vez deles chegar. Mas naquele dia em especial, o clamor e a fé daquela mulher era tão grande que ela respondeu no versículo 27 e disse assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe, naquela época a mesa estava posta para eles, e nós éramos considerados como os cachorrinhos. A gente tinha que esperar a nossa vez.
mas eles perderam a visitação. E hoje, diga hoje, a mesa está posta para cada um de nós. Sabe o que Jesus fez? Ele fez um milagre na vida daquela mulher. E ainda disse mais: nem mesmo entre os filhos achei alguém que tivesse tamanha fé. Deus está procurando pessoas assim. Jesus procura pessoas que tenham fé. Jesus não está procurando pessoas que sejam santas, que não errem nunca, sabe? Que nunca deixem escapar um pecado, um erro, uma situação ou outra. Mas Ele está procurando pessoas que creiam, que acreditem nele, que creiam na palavra. E assim, através dessa fé, eles possam receber também da mesa do Senhor, do pão que é liberado para os filhos e para cada um daqueles que creem. Se tem alguém que crê aqui, a mesa está posta para você. Você só precisa pegar e comer. Tem uma mesa de Deus colocada para você. E eu quero ir para o final e usar no final a mesa da celebração. Repete comigo: a mesa da celebração. No Salmo 23, eu vou voltar ao Velho Testamento, versículo 5 diz assim: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Vamos repetir: mesa de celebração. Não ouvi mesa de celebração? Mas como assim uma mesa preparada na presença dos meus inimigos é uma mesa de celebração? Eu quero trazer algumas verdades nesse texto para que você possa entender que existe uma mesa e que você tem direito a ela. Primeiro, que essa mesa não é preparada por você. A palavra diz: preparas uma mesa na minha presença, entre eu e os meus inimigos. Se você conhece o Salmo 23, e eu sei que conhece, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Sabe, esse é o Senhor. Essa é uma representatividade do próprio Cristo, o Senhor que é o nosso pastor. E em determinado momento, Davi, ao escrever essa canção, essa poesia, ao fazer essa oração, ele diz assim: prepara, Senhor, uma mesa na presença dos meus inimigos, para que eu possa celebrar a tua vitória na presença de cada um deles. Sabe, o que Deus quer é conduzir você a um tempo de vitória, a um tempo de conquista, a um tempo que os seus inimigos, e eu não estou falando de pessoas, de carne, de sangue, seu inimigo não é o seu vizinho, seu inimigo não é o seu pai, seu inimigo não é aquela pessoa que mora do outro lado da rua, não, nada disso. Ele quer pegar o seu inimigo, e cada um tem hoje inimigos, né? Às vezes o seu inimigo é a enfermidade, às vezes o seu inimigo é a falta de uma porta de emprego, às vezes o seu inimigo é uma discussão familiar ali qualquer, um desentendimento familiar. Então Deus quer fazer o quê? Ele quer em Cristo preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, para que os seus inimigos, cada um deles, possa ver você triunfar sobre eles, sabe? Não é você triunfar sobre o irmão, mas é você triunfar, é você reinar sobre o inimigo que está perturbando você. Quem tem alguma coisa que atrapalha? Quem tem uma situaçãozinha na vida? Quem tem uma questão? Quem tem um problema? O que eu estou dizendo para você hoje é que a mesa está posta. Coma dela. Os inimigos vão ficar olhando e eles vão ter que fugir de você. E essa mesa vai representar para você o tempo da vitória, o tempo da satisfação, o tempo da conquista e o tempo da bênção sobre a sua vida. Então, se o seu inimigo é uma doença, eu quero dizer que você vai ser curado hoje em nome de Jesus. E o que é comer da mesa? Sabe, a cura já está na mesa. Você precisa pegar ela para você. A oportunidade que você esperava já está na mesa. O que você precisa é pegar ela para você. Agora tem uma coisa que as pessoas não conseguem entender. A mesa está pronta, nada vai mudar esse fato. Você não consegue desarmar a mesa. O que você pode dizer: eu vou comer, ou eu não vou comer. Eu vou provar, ou eu não vou provar. Eu vou experimentar, ou eu não vou. Cabe a você. Só você pode resolver se você quer ir à mesa de Deus ou se você não quer ir à mesa de Deus. Mas a mesa está posta. Quem entendeu isso diz amém. A questão talvez mais difícil é como ir à mesa.
Porque a gente tem a palavra e nós temos uma mente natural e a gente diz assim: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Mas muitas das vezes isso se tornam apenas jargões evangeliqueis, jargões gospel. Mas algo mais precisa ser feito do que declarar. O tomar posse é agir em função de. Aliás, o próprio Jesus, ele falou: quando vocês pedirem alguma coisa em meu nome, creiam que já receberam e vocês o receberão. Percebeu o jogo de palavras que Jesus usa nesse verbo? Primeiro eu preciso crer. Vamos repetir? Primeiro eu preciso crer. Quando eu preciso crer? Hoje. Eu creio agora. E quando eu vou receber? Às vezes você recebe amanhã, mas você precisa crer hoje. Quando você crê hoje, amanhã você vai receber exatamente aquilo que você quer. A mesa está posta. Qual é a sua necessidade? A mesa está posta. Qual é o seu inimigo? A mesa está posta e ela é para os filhos. Você é filho? Vem para a mesa. Eu não sou filho, não importa. Hoje a mesa está franqueada para todos quantos creem em Jesus. Todos esses podem ser feitos filhos de Deus. É verdade, João fala sobre isso. Veio para o que era seu e o seu não os receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você é capaz de crer? A mesa é para você. Diga: a mesa é para mim. Então vamos aqui profeticamente ver uma mesa. Uma mesa que foi preparada pelo Senhor. Até na mesa da ceia, e a nossa celebração vai ser semana que vem. Normalmente é primeiro domingo, esse mês vai ser no segundo domingo, semana que vem é ceia. Mesmo na celebração da ceia, aqui nós preparamos, os servos distribuem. Mas na ceia, do ponto de vista espiritual, ela é preparada pelo Senhor. E o próprio Senhor Jesus distribui o alimento que está à mesa do Senhor. Ou seja, o pão e o vinho. O vinho da redenção, da justificação, e o pão da cura, o pão do renovo, o pão que rejuvenesce e que dá saúde para aqueles que creem. Uma mesa está posta. Uma mesa está posta diante de você. E o que você precisa fazer? Avançar sobre essa mesa. Tem uns que avançam com educação. E tem outros que avançam com força. A medida do avanço sobre a mesa do Senhor é a fome, é a necessidade. Como aquele filho declarou quando caiu em si: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui morrendo de fome? Deus não fez nenhum filho para morrer de fome. Por isso a mesa está posta na presença dos seus inimigos. E agora o que você precisa pegar é aquilo que a mesa do Senhor te oferece. E aquilo que a mesa do Senhor te oferece é o que você vai usar para vencer no dia da dificuldade. Quantos entendem comigo? Diz amém. O que você precisa? Talvez a gente não saiba bem o que precisa, mas a gente sabe qual é o adversário. Qual é o seu adversário? O que está te impedindo hoje? O que está paralisando a sua vida hoje? O que está impedindo você de atingir o seu sonho, aquilo que Deus já prometeu para você? O que está impedindo você de conquistar aquilo que está posto diante de você? Esse é o seu inimigo, é o seu adversário. Mas na mesa do Senhor, e olha que essa mesa está entre você e o seu adversário, ele não vai te atingir, mas você vai pegar alguma coisa que vai ser usado contra ele. É a mesa dos filhos que está posta para cada um de nós. Quantos querem comer na mesa do Senhor? Essa é a noite. Sabe, lá no livro de Efésios, e é o último texto que eu vou ler hoje, Efésios no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: bendito seja, Paulo diz, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. O que ele fez? Me abençoou. Com todas. Com quantas bênçãos? Todas as bênçãos. Algumas? Poucas? Todas. O que você precisa? Existe uma bênção já preparada para você. É isso que a Bíblia está dizendo. Por que eu não recebo? Porque não acredito. Porque o mistério de Deus é a fé. Não é o merecimento. E sabe por que a gente não consegue conquistar? Porque a gente tenta merecer.
Jesus te conhece, Ele te ama do jeito que você é. Ele sabe o que você está pensando, eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe o que está no teu coração. E isso não faz Ele fugir de você, faz Ele amar você ainda mais. E a gente tenta merecer aquilo que Jesus já nos deu. Então bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, diga assim, que me abençoou com todas as bênçãos. A bênção que você procura está na mesa. E o que você precisa fazer? Tomar posse delas. Pega elas pela fé. Não olha para a mesa achando que você não merece. Eu não mereço comer essa picanha. O Pai não está olhando para isso. O Pai quer ver você alimentado, quer ver você feliz e quer ver você abençoado. Quem está me entendendo mais uma vez, diga amém. Quantos querem se servir da mesa do Senhor, diga amém. Eu queria que você ficasse em pé comigo agora, então, em nome de Jesus.